Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, irmão e irmã, que vocês possam descansar no braço do Senhor Jesus Cristo, que é o lugar de descanso nosso, é no Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, aqui no livro de 1 Crônica, aqui no capítulo 14, no capítulo 13, 14, até o capítulo 15, fala de Davi buscando a arca e se fracassou. Fracasso de Davi. Davi teve seu fracasso também. Davi não tinha só vitória, não. Ele tinha fracasso. Quando ele foi buscar a arca, que os filisteus tinham deixado a arca ali na terra de Josué, por ali, Davi, sabendo que a arca ela fazia parte da conquista de Israel, tanto é que Josué usou a arca para passar o Jordão, e Eli lutava muito, confiava muito na arca, que quando a arca foi levada pelos filisteus, Eli morreu com isso, porque ele disse: a glória de Israel se foi, e era a arca. E os filisteus levou embora a arca, pensando que ele ia ser abençoado por causa da arca. Mas a arca, ela tinha uma rega. Ela tinha uma rega. E essa rega aí tinha que ser obedecida, porque era dada por Deus. E você não pode mexer no que Deus determina. Você não pode nem tirar nem acrescentar, conforme está em Apocalipse 22. Você não pode tirar e nem acrescentar, porque um está na esquerda, o outro está na direita. Ou tirar é esquerda, ou acrescentar é direita. E disse Deus a Josué: não vai para a direita, nem vai para a esquerda, nem vai para a direita. Quer dizer, não tira nem acrescenta. Não tira e nem acrescenta. E Deus tinha dado essa arca para Israel, simbolizando a palavra de Deus. Ela simbolizava a palavra. A arca simbolizava a palavra. E Josué usou ela para passar o Jordão. E o próprio Israel também, quando mudava de lugar, ele mudava quando a arca se levantava, levada por 4 sacerdotes, e os 4 sacerdotes eram levíticos, não podia ser de outra tribo. Ainda que a tribo de Judá era uma boa tribo, mas a tribo escolhida para cuidar do ministério era a tribo de Levi, que eram os levíticos. Só eles que podiam mexer com o sacrifício, com a adoração, administrar os cultos. Só a tribo de Levi. As outras não tinham esse direito. As outras adoravam, mas quem administrava era a tribo de Levi. Deus separou essa tribo para o serviço do ministério. Deus separou. E quem tinha que levar a arca era o levítico. E tinha que ser 4, porque tinha 4 argolas na arca, e tinha 2 varão que passavam nessas 2 argolas, e uma vara ia no ombro de um levítico, e ia no ombro do outro levítico, e assim, 2 cada lado, 2 levíticos cada lado, levava a arca, no ombro, tem que ser levado no ombro, por isso que Isaías 9 fala: ele carrega o principado sobre o seu ombro.
E o Mombrana diz que o melhor lugar do corpo nosso, o lugar mais importante que nós temos no corpo é o ombro, porque é ele que carrega peso. O ombro foi aonde Jesus carregou a cruz, no ombro. E era carregada no ombro do Levítico. E assim Israel vencia as batalhas. Mas essa arca, quando ela passou o Jordão, quando eles entraram em Canaã, essa arca ela não foi muito usada. Ela não foi muito usada por Gideão, por Jefté, por Elde, por Sansão, por esses guerreiros. Eles não foram usados por eles, porque o Mombrana diz que eles eram homens levantados por Deus. Deus levantava o homem. Tem homem que Deus chama para o ministério. Tem homem que Deus levanta para o ministério. Isso aí não é eu que ensino, é o Mombrana que mostra essa diferença de homem chamado e homem levantado. Ele diz que todo juiz, desde Sansão, Gideão, era todo homem levantado para guerrear. Era homem levantado. Não era chamado, que nem no caso de Samuel. Samuel foi chamado. Deus chamou Samuel 3 vezes. E Samuel até pensava que era Eli. Depois que Eli falou, é o Senhor que está te chamando. Você responde, eis-me aqui, Senhor. Então Samuel era um homem chamado por Deus. Já nasceu profeta. Pastor nasce pastor. Agora, o pastor levantado, tem pastor levantado. Tem pastor que é chamado. Ele nasce pastor desde o ventre da mãe. Ele já nasce pastor. Agora tem pastor que é por profissão. Que ele não é por dom. Ele é por invocação. Então ele tem uma invocação de ser pastor e vai ser. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: o dom e a invocação é dado sem arrependimento. O dom e a invocação. Então tem pastor que nasce pastor. Tem pastor que se faz pastor. Ele se faz. Ele se fabrica. Aí tem que ir no seminário, tem que estudar, tem que ter diploma. Então ele faz da vida cristã uma profissão. Já não é um dom, já não é uma missão, é uma profissão. Parece que o nome até é quase igual, né? Profissão com uma missão. Então o caso de Davi, depois nós vemos o rei Saul, aí já é rei. O rei Saul foi um homem levantado. O rei Saul não foi um homem que nasceu rei, que nem Davi. Davi nasceu para ser rei. O Saul, o povo fez ele ser rei. Deus mandou o povo pedir, escolheu um homem, escolheram Saul. Escolheram Saul. Mas se você for ler a Bíblia, você vê que Deus, quando Saul estava procurando o jumento do seu pai, Deus mandou Samuel ungir ele como rei. Ele mesmo nem sabia. Ele estava procurando a jumenta do pai dele e encontrou com Samuel. Mas ele encontrou com Samuel para Samuel falar para ele aonde estava a jumenta. E a coisa tomou outro rumo. Samuel mandou ele ficar para jantar com ele. E Samuel ungiu ele para rei de Israel e mandou ele ficar em segredo. Isso. Fica em segredo, você está ungido como rei. E a jumenta do seu pai já foi achada para sossegar ele. A jumenta que você está procurando já foi achada. Aí ele foi ungido, mas ele foi ungido com vaso. Samuel colocou azeite dentro de um vaso e derramou sobre ele. Quando foi para ungir Davi, ele colocou o azeite dentro do chifre. Vê que tem diferença, o vaso com o chifre. O chifre fala de poder e o vaso fala de orgulho.
É o que Saul era, orgulhoso. É o que Saul era. Ele era um homem orgulhoso, ele era um homem determinado, ele não aceitava conselho, ele não aceitava, ele fazia, Saul era um homem que fazia todas as coisas do jeito dele. Ele não aceitava nada que vinha para ele, tinha que sair dele. Aí o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, a palavra de Deus veio para vocês ou saiu de vocês? Tem diferença. A palavra de Deus veio para vocês ou saiu de vocês? O problema é quando sai. Quando ela vem para nós, amém. Mas quando ela sai de nós, é o caso do rei Saul. O rei Saul, tudo que ele fazia não é o que vinha para ele, é o que saía dele. E o que saía dele? Era só rebeldia. O rei Saul. Já há uma diferença, que Davi era da tribo de Judá, o Saul parece que era da tribo de Benjamim. Já tinha diferença de tribos. Depois, eles tinham diferença em tamanho. Saul era grande e bonito, Davi era pequeno. Saul cuidava dos jumentos do seu pai. Davi cuidava das ovelhas. Os dois cuidavam do rebanho do pai. Só que o pai de Saul cuidava, ele criava jumentos. E Saul que cuidava. E o pai de Davi criava ovelha, e Davi que cuidava. Por aí você já vê a diferença. E quando Saul se tornou rei, ele pensava que o povo era jumento. Ele tratava o povo como tratava o jumento, porque ele foi criado cuidando do jumento e ele foi embora como rei, ele não deixou isso. Ele cuidava do povo como se estivesse cuidando de animais. E Davi já cuidava do povo como cuidava das ovelhas do seu pai. O cuidado que ele tinha das ovelhas do seu pai, ele tinha de Israel. Você vê que um urso e um leão veio para pegar a ovelha do seu pai, ele matou os dois. Davi não tinha ovelha, ele cuidava da ovelha do seu pai. Jesus não tem ovelha, ele cuida da ovelha do pai. Ele cuida da ovelha do pai, porque ele falou, eu vim em nome do meu pai. Então, vê a diferença aí, você vai ver a diferença. Davi era um homem que, quando ele errava, quando ele foi buscar a arca, que ela foi presa pelo filisteu, o filisteu devolveu ela, e Davi ouvindo que a casa, que a arca estava abençoada, fazia 20 anos que ela ficou numa casa, e Davi ouviu a notícia que aquela família era muito abençoada porque ela tinha guardado a arca. Mas claro, já que a arca chegou nessa família, eles ungiram um dos filhos sacerdote, que era levítico, e ele cuidava só da arca. Essa família separou o filho só para cuidar da arca. Então tinha bênção mesmo, só para cuidar da palavra. Aí Davi sentiu no coração de buscar a arca. Sendo que o rei Saul reinou 40 anos sobre Israel, ele nunca se interessou de buscar a arca. Saul não se interessou de guerrear com a presença da arca com eles. Não, Saul não. Ele nunca foi numa guerra que ele levou 4 levíticos para carregar a arca junto com eles na guerra. Saul guerreava sem a arca. Davi já não. Davi já se preocupou com a arca. Ele mandou buscar a arca. Ele foi buscar a arca nessa família. Convocou Israel para ir com ele. Foram buscar a arca. E trazida por um carroção puxado por boi. Quando ele vinha trazendo a arca, ele vinha alegre, ele vinha cantando,
pulando, dando glória a Deus com seu tamborim, com seus pandeiros. E o boi começou a tropeçar. E a arca começou a cair. E Uzá, vendo que a arca estava caindo, ele foi segurar a arca. E abriu uma brecha em Uzá. Houve uma brecha que abriu nele. E ele morreu. Quando Uzá morreu, Davi parou. Falou, vamos parar. Tem coisa errada. O boi está tropeçando. Uzá morreu. A arca não é para trazer morte para nós, nem tropeço. A arca é para trazer vitória. Foi assim que o Josué teve, vitória. É assim que Moisés tinha, vitória. Por que nós estamos tendo derrota? Tem alguma coisa errada. Davi era um homem assim. Ele, quando via que a coisa não estava, que Deus não estava operando, ele parava e perguntava, o que é que eu estou fazendo de errado, que eu não estou vendo a operação de Deus no nosso meio. Alguma coisa tem de errado. E ele foi procurar o profeta Natan e perguntou para o profeta, por que nós fomos buscar a arca? Que não tem nada de errado buscar a arca. Tem? Não. Está certo buscar a arca. Muito certo. Então, por que o boi tropeçou e por que Uzá morreu? O profeta falou para ele, olha, primeiro, a arca não é trazida por boi. Ela tem que ser trazida pelo Levítico. Você já levou o veículo errado, não é carroção. É no ombro do Levítico. Olha como Josué passou o Jordão, Davi. Com a arca no ombro do Levítico. É daquele jeito lá. Está lá atrás o quadro. É só você olhar lá atrás, você já sabe como é. Olha o que aconteceu, é o que está acontecendo. Não há nada novo. Você fala, isso é novo. Já aconteceu antes de vós. Veja como Josué fez no passar o Jordão. É daquele jeito lá, Davi. É pôr a arca no ombro de 4 levíticos. Agora não era levítica, mulher, era homem. Aí que está o problema. Hoje a arca é a palavra. Tem mulher que está carregando a palavra em cima do púlpito. Ela não era levítica, era levítico, era homem que carregava a arca. É só ler na Bíblia e saber. É só ler, por isso que Jesus disse, erreis, porque não conheceis a Escritura. Jesus falou, vocês erram, porque não conhecem a Escritura. Ora, se Davi imitasse Josué, Uzá não tinha sido morto. O boi não tinha tropeçado. Para começar, nem boi ia ter. Nem boi ia ter. Porque o boi com carro novo foi algo que Davi prendeu com o filisteu. Ele prendeu com o filisteu. Isso. Foi o filisteu que trouxe a arca em cima de um carro novo até Israel. Então ele não prendeu com Josué. Ele prendeu com o filisteu. E ele quis dar continuação na obra dos filisteus, que o filisteu que devolveu a arca, puxado por 2 vacas e um carroção com 5 ratos de ouro e 5 tomores de ouro como sacrifício para Israel. Agora, se Davi volta lá em Josué, ele acertava. É o caso de Abel. Por que Abel ofereceu o sacrifício certo? Conforme Paulo disse aos Hebreus, Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. Por que era melhor? Porque Abel ofereceu um cordeiro que apontava para Jesus. Mas não foi Abel o primeiro homem a matar um cordeiro. Não foi Abel. Quem matou um cordeiro primeiro foi Deus. Ele matou um cordeiro para remir Adão e Eva e usar a pele do cordeiro para fazer vestimenta para Adão e Eva. Porque Adão e Eva saiu vestido do jardim do Éden com a vestimenta do cordeiro que Deus matou. Agora, o Caim também olhou para trás. E o que ele viu lá atrás?
Adão e Eva colhendo folha. Primeira vestimenta que existiu foi de folha. Aí o Caim falou, se ele for na árvore pegar folha, eu pego o fruto. Porque o primeiro sacrifício oferecido a Deus, primeira vestimenta foi folha. Então eu vou oferecer fruto. Errou. Errou porque Deus reprovou aquela vestimenta de folha. Deus reprovou. E eles tiraram aquilo e vestiram no lugar o manto do cordeiro, a pele do cordeiro. Aí saíram vestidos com aquilo. Então o Abel foi no que Deus fez. O Caim foi no que seu pai e sua mãe fez. E o Abel foi no que viu Deus fazendo, matando um cordeiro, remindo Adão e Eva com seu sangue, e com a sua pele fez vestimento para Adão e Eva, e mandou ele sair do jardim. Mas mandou vestido, não nu. Vestido com manto, com a pele do cordeiro. Então o Abel não foi o primeiro a oferecer cordeiro. Primeiro foi Deus. Porque primeiro tem que ser Deus. Jesus disse isso. Eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Jesus disse isso aí bem claro. E ele não é num lugar só, não. Ele fala isso, eu só faço o que eu vi o Pai fazer. E Abel fez o que ele viu o Pai fazer, matando um cordeiro para remir seu pai e sua mãe, e fazendo da pele do cordeiro vestimenta. Então Abel foi em Deus. O Caim foi no seu pai e sua mãe colhendo folhas. E errou. Ele não viu Deus reprovando a vestimenta de folha. O Caim não conseguia ver. Porque o Caim não conseguia ver o que Deus tinha feito. O Caim não conseguia ver o que Deus faz. Cadê Jesus disse, eu só faço o que viu o Pai fazer. O Abel fez o que viu Deus fazer. E o Davi não fez o que ele viu Josué fazendo. Ele fez o que ele viu o filisteu fazendo. Porque o primeiro que põe a arca numa carroça puxada por vaca foi o filisteu. Agora Davi quer fazer a mesma coisa. Deu mal. O boi começou a tropeçar, Uzá morreu. Aí o profeta explica para ele, tem que ter um profeta. Aí tem que ter a presença de um profeta. Ele foi no profeta. Porque a primeira vez que ele vai buscar a arca, ele não consulta o profeta. Ele não consulta, ele consulta os capitães. E o capitão não é profeta. Quando Uzá morreu, o boi tropeçou, ele parou, deixou a arca numa casa lá, arrumou uma casa, mandou guardar a arca. Ele mandou guardar a arca, não continuou. Aí ele procurou o profeta, Datã. Falou para ele, qual é que é o motivo do boi tropeçar e Uzá morreu? Bom, primeiro, a arca não pode ser trazida por veículo humano, carroça, boi. Ela tem que ser conduzida pelo Levítico. Olha lá atrás Moisés, olha lá atrás Josué, que você já aprende. Não precisa nada, só olhar para trás você vê. E depois Uzá não era Levítico. Por que Uzá queria segurar a arca? Ele não era Levítico. Aí você quer segurar a bronca, você quer segurar a igreja, você quer segurar, e você não é Levítico. Você não é Levítico, você não é sacerdote. Tem coisas que só sacerdote faz, tem coisas que só rei faz. Cada qual no seu lugar. Cada qual no seu lugar. Como disse os antigos, né? Cada macaco no seu galho. Aí você quer ir no galho do outro, você vai quebrar. Então, mulher vive como mulher, homem vive como homem, aí as coisas vão embora. Mas o duro é quando um quer tomar o lugar do outro. O duro é querer viver vida que não é dele. Que não é dele. Querer ser pastor, que Deus nos chamou, que não nasceu para ser pastor, você vai trazer ismo para a igreja mesmo. Porque Deus não é responsável por você. Deus só é responsável por aquele que ele chamou.
Aí o que Davi fez? Davi procurou o sacerdote. O sacerdote falou: está tudo errado, Davi. Você está fazendo tudo errado, tudo errado. Ou qual é que é o certo? O certo é você levar o Levítico, põe a arca no ombro do Levítico, aí funciona. Davi foi, então convocou o povo de novo, chamou os Levíticos, ponhou a arca no ombro de 4 Levíticos, aí a arca veio. Aí Davi fez uma tenda na sua casa e colocou a arca lá. Depois veio Salomão construir o templo para guardar a arca. Por que Salomão construiu o templo? Para guardar a arca, para a arca não ficar andando em casa. Porque primeiro era Israel, que andava em roda no deserto, para baixo e para cima, para baixo e para cima. Depois era a arca. A arca também andava em casa. E Salomão chegou e põe o ponto final nisso. Salomão falou: vou fazer um templo, eu vou pôr a arca de Deus, e ela não vai mais viver em casa, nem vai viver mais em tenda. Porque Davi fez uma tenda para colocar a arca. Salomão falou: nem tenda. A arca merece coisa maior. A arca merece um templo de ouro. E ele fez para colocar a arca. E a arca aponta para a palavra de Deus. A Bíblia é a arca. A arca aponta para a palavra de Deus. Por isso que ela tem 4 argolas, 4 evangelhos. E quem tem que carregar a arca é sacerdote, não é sacerdotisa. Não tem sacerdotisa carregando a arca. É sacerdote, é rei, porque não conheceis as escrituras, disse Jesus. Erra porque não conhece a escritura. Agora Davi, Saul nunca se interessou de buscar a arca. Saul não. Saul guerreava sem a arca. Ele nunca se interessou de levar a arca. Nem também os juízes, que é Elde, Jetfé, Gideão, Sansão. Nenhum desses juízes também se interessou de levar a arca para a guerra. Veio o rei Saul, também não se interessou. Quem se interessou foi Davi. Davi é que deu importância para a arca. Tanta importância que ele deu, que ele mandou fazer um templo para guardar a arca, e Salomão construiu esse templo para guardar a arca da aliança, para ela não ficar em andança, para baixo e para cima, para ela ter um lugar para ela se descansar. Assim eles falam, um lugar para descanso da arca. Então, irmão precioso, aquele templo que Salomão construiu é nós. Nós somos aquele templo. Aquele templo apronta para nós. Cada um de nós é uma pedra daquele templo. Aquele templo aponta para nós. Porque o primeiro templo que Salomão construiu, Nabucodonosor destruiu. Foi reconstruído de novo. Depois veio Nero destruiu ele pela segunda vez. Agora a terceira vez, ninguém destrói, porque a terceira é nós. O terceiro templo é nós. O apóstolo Paulo disse: não sabeis, vós, que vós é o templo do Espírito Santo? 2 foi destruído, mas o terceiro não é, porque o terceiro é nós. Porque o próprio Jesus disse: destruirei esse santuário, falando daquele templo, e em 3 dias levantarei de novo, falando dele. Ele estava falando dele: destruirei esse templo, que era ele. Em 3 dias levantarei de novo. Ele estava falando dele, que ele era o verdadeiro templo. Então o templo de Salomão era um tipo, era uma sombra. Então o primeiro, Nabucodonosor destruiu. O segundo, o Nero destruiu. O terceiro é nós. O apóstolo Paulo disse: não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo? Por que nós somos um templo? Para guardar a arca, guardar a palavra. A palavra está dentro de nós. Nós somos o carregador da arca. Não no ombro, que nem o Levítico, mas dentro de nós. Porque no Antigo Testamento, a circuncisão era feita no prepúcio do menino. Mas no Novo Testamento,
é feito no coração, mudou o lugar. Do prepúcio do menino, passou para o coração, disse Estevão. Vós são incircuncisos de coração. Então mudou de lugar. Assim também a arca mudou de lugar. Não é carregada mais no ombro, é carregada no nosso coração. A arca é a palavra de Deus. Saul não se importou com ela, nem os juízes se importou com ela, mas Davi se preocupou com ela ao ponto de buscar ela. Não deu certo a primeira vez, ele foi a segunda, mas Davi sabia que aquela arca tinha que ser zelada, cuidada, e ele passou a cuidar da arca, zelar da arca. Por isso que ele teve a grande vitória que ele teve, porque um dos motivos da grande vitória que Davi teve foi o zelo que ele teve com a arca. E Salomão, muito mais ainda. Salomão nem guerra teve no seu reino. 40 anos sem guerra. Juntou ouro, juntou prata de monte. Teve cantores, cantoras. Fez jardim, fez açude para aguar seu jardim. Por que Salomão teve tanta glória? Porque ele guardou a arca dentro do templo. Por que você tem tanta vitória, você tem tanta bênção? Porque você guarda a arca dentro do seu coração. Você não carrega ela no ombro, porque no ombro ela pode sair. Carrega ela no seu coração, porque você é o templo, você é o terceiro templo. Primeiro Nabucodonosor derrubou, segundo Nero derrubou, o terceiro ninguém derruba, porque o terceiro é nós. E nós somos templo para carregar a arca de Deus, não no ombro, mas dentro de nós. Aí a arca é a palavra. A palavra de Deus está dentro de nós e nós somos carregador da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Errei porque não conhecer a Escritura. Se Davi tivesse olhado para trás, olhado em Josué, ele não tinha errado. Se Caim tivesse olhado em Deus, ele também não tinha errado. Ele ia ver Deus oferecendo um cordeiro. Mas eles não olharam para Deus. E Jesus disse: eu só faço o que eu vi o Pai fazer. E nós também só devemos fazer o que nós vimos Jesus fazer. Só fazer o que nós vimos Jesus fazer. E Jesus lavou o pé. E nós lava também, porque nós vimos Jesus lavando. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para a pergunta da tarde então. O irmão Oliveira Marcelo pergunta: o que significa pregar a tempo e fora de tempo? Pregar em tempo, fora de tempo, irmão. Quando ele foi buscar figo na figueira, ele não achou e amaldiçoou a figueira, porque ele foi buscar fruto, figo na figueira fora do tempo. A Bíblia diz que ele foi buscar figo na figueira fora de tempo. E ele amaldiçoou. Mas estava fora de tempo, não era tempo, era da figo. Mas existe o figo temporão. Existe o temporão. Tem aquele do tempo e tem aquele que dá fora do tempo, que é o temporão. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo fora de tempo. Porque quando Jesus chamava os apóstolos, era antes dele morrer. Depois que ele morreu, aí que ele foi procurar Paulo, fora de tempo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele era um temporão, que ele era um apóstolo temporão. E foi o que mais produziu, foi o que mais escreveu, foi Paulo. E Deus foi buscar um apóstolo fora de tempo e achou Paulo. E colocou no lugar de Judas. Então, agora não é mais tempo, irmão. O tempo acabou. O tempo acabou. Não, existe bastante tempo, irmão. Tem o tempo da tribulação para frente, tem o tempo do milênio, o milênio também está no tempo. Tem bastante tempo. Quando eu falo que o tempo acabou, tem que explicar qual é que é o tempo que acabou. O tempo, irmão, da colheita acabou. O tempo da colheita acabou. Agora é tempo, irmão, de nós se ajuntar, depois que a colheita acaba, venha juntar o fruto no celeiro. Agora é o tempo de nós se unir para o arrebatamento. O que nós estamos esperando é só o concílio, o concílio juntar as igrejas, que é o concílio de Niceia, né? Não, ecumênico, o concílio ecumênico se unir, a igreja católica encabeçar todas as igrejas afiliarem com ela,
E nós que não vamos aceitar, porque o batismo em nome de Jesus Cristo nós não vai negar, que ele quer que nós nega. Santa Ceia com Nova Fé quer que nós nega, nós não vai negar. Ele quer que nós nega profeta também, nós não vai negar. Com isso a nossa igreja vai ser fechada. Mas quando isso acontecer, vem o arrebatamento. Vem o arrebatamento. Então nós estamos fora de tempo. Entendeu? Acabou o tempo. Então acabou o tempo da colheita, que nem Ruth. Quando Ruth deitou no pé de Boaz, tinha acabado a colheita. É Bíblia, irmão. Quando a Ruth deitou no pé de Boaz, tinha acabado a colheita. Aí que ela cobriu com o manto de Boaz. Aí ela voltou para trás, para casa, com 6 medidas de cevada, que eram 6.000 anos de trabalho. Acabou o trabalho. Ela estava só com o trabalho no colo dela. Aí ela chegou aí no Noemi e falou, ele me deu 6 medidas de cevada. Ela falou, aí é 6.000 anos de trabalho. Agora, Ruth, você descansa, que Boaz trabalha. Aí foi Boaz remir Noemi e ganhou a Ruth. Aí veio o casamento. O irmão Branham diz que Ruth decidiu, foi justificada. Ruth trabalhou, foi santificada. Ruth deitou no pé de Boaz, foi batizado com o Espírito Santo. Aí Ruth descansou e casou. Casamento é o quarto lugar. Casamento é a recompensa. Aí a Ruth foi recompensada. É o que nós estamos esperando. A recompensa agora, irmão. Nós estamos esperando a recompensa. Nós estamos esperando Jesus vir. O irmão Branham disse que o céu já está pronto. O corredor já está cheio de anjos, esperando nós. O coral já está treinado. O irmão Branham disse que o coral já está treinado. O instrumento está tudo afinado. O céu está pronto. Todo em prontidão esperando nós. O irmão Branham diz, quem está atrasado é nós. Nós estamos atrasados. Você entendeu? Nós falta ainda acertar alguma coisa. Então, quem está atrasado é nós. Aí o irmão Branham fala, quando o último entrar, o que está faltando? Vai entrar. Não entrar na igreja, entrar no corpo de Jesus. Quando falam, quando o último entrar, vem o arrebatamento, não é entrar na igreja, é entrar no corpo de Jesus, porque ele vai levar seu corpo embora. Então, o último membro do corpo dele entrar no corpo. Aí vem o arrebatamento. Então, nós estamos pregando o evangelho fora de tempo. Jesus está procurando fruto fora de tempo. Por isso que vem a maldição do mundo. O cara nem veio para a figueira, porque ele não está encontrando fruto. Ele não está encontrando. Se ele não encontra, vem a maldição. Porque aquela figueira é um tipo, ela é uma sombra, ela aponta para o mundo. Que Jesus vem buscar fruto e não acha. Ele acha. Jesus está achando hoje fruto? Ele está achando. Ele acha fruto na denominação. Jesus acha fruto hoje. Se ele vem procurar fruto, amor, bondade, longanimidade, ele acha? Não acha. Não acha. Então, quando não acha, amaldiçoa. Próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, o que significa se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Então, se não consegue acompanhar quem está correndo a pé, vai conseguir acompanhar quem está correndo a cavalo? Se uma pessoa correndo a pé, você cansa de acompanhar ela, e o outro correndo a cavalo, você vai conseguir? Então, se o negócio dessa vida terrestre, que é o homem, acompanhar o homem é a vida terrena. Você está cansado, você já está frouxo, você já está desanimado, e se você então for acompanhar a vida espiritual, que é muito mais alta, que é muito mais veloz, que é muito mais exigente. Se você não consegue viver a vida natural, você vai conseguir viver a vida espiritual. A vida natural é acompanhar o homem andando, correndo. E a vida espiritual é o cavalo. A vida espiritual é o homem a cavalo. O cavalo quer dizer poder. Se você não consegue viver a vida natural, você vai conseguir viver a espiritual, que é mais alta, que é a cavalo, que é poder. Então, se a vida natural, você está frouxo, você não consegue fazer a sua missão naturalmente falando, você vai fazer a sua missão espiritual, que você tem que ir na igreja, adorar a Deus, dizimar, dar oferta para a igreja. Você vai conseguir? Se nem no natural você está conseguindo ajudar em nada, você vai ajudar no espiritual. Então, se você não conseguir acompanhar o homem a pé,
Como você vai acompanhar o homem a cavalo? Que a Bíblia está falando. Se você não conseguir viver a vida natural, como você vai viver espiritual? Que Deus te abençoe. Vamos para os pedidos de oração então da tarde. Irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé e oração à sua família. João William pede oração ao seu favor e família. A irmã Dirce pede oração ao seu favor e sua família. William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. Benedita Nintes pede oração ao seu favor e família. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e sua família. E o irmão Marcos Geraldo pede oração à sua família e seu favor. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, que é o maior nome que nós temos e pelo qual o Senhor chega a nós e nós responde a nossa oração e traz socorro para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Senhor, saúde a cada filho e filha do Senhor. Eu declaro saúde. E eu estou declarando em nome do Senhor Jesus Cristo. Não estou confiando em mim, mas estou confiando em Ti, Jesus. Não é através de mim, Pai, que eu chego a Ti. Eu chego através do Teu sangue. E peço para cada ouvinte que o Senhor traga libertação, Pai. Seja qual for a prisão que ele está preso. Que o Senhor desmanche os nós, cego que Satanás faz, e ponha seu filho em liberdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.